Então, nessa ação penal 508-340118, depoimento do senhor José Humberto Cruvinel Rezende. Senhor José Humberto, essa audiência é gravada, vão ser feitas algumas perguntas ao senhor. Eu peço para o senhor falar sempre ao microfone, certo? Perfeito. Senhor José Humberto, o senhor está sendo acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, pela nossa lei, o senhor tem direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, também pela nossa lei, isso não lhe traz prejuízo. Mas também é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo, diretamente. Tudo que o senhor falar vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Não, eu prefiro falar e prestar os esclarecimentos que forem necessários. E depois, se eu tiver a oportunidade, eu gostaria de falar um pouco mais do que porventura o Ministério Público, o senhor, achar necessário. Eu gostaria de ter a oportunidade de falar também, que é a primeira vez que eu estou sendo... Certo, esse é o momento mesmo, senhor José Humberto, para o senhor a oportunidade de falar o que o senhor desejar em sua defesa nesse processo, certo? Eu vou fazer umas perguntas primeiro, de todo modo, ao final, outros vão fazer perguntas e ao final também abro o senhor a oportunidade de algum esclarecimento adicional que o senhor quiser fazer, certo? Perfeito. O senhor pode me esclarecer a sua história dentro da Mendes Júnior? Eu trabalhei em 3 períodos da Mendes Júnior. O primeiro período, de 82 até 2001, foram consecutivos. Nesse período eu fui engenheiro de campo, trabalhei muito tempo no campo, depois coordenação de campo, depois gerente de contrato. Eu sempre fui engenheiro de obra, ou seja, tive a oportunidade de fazer obras de diversos segmentos diferentes. Acabei me especializando mais em hidrelétricas. Fiz obra em Balbina, 200 km para cima de Manaus, e fui sempre engenheiro de obra. Nesse período eu não trabalhava com obra da Petrobras, eu trabalhava hidrelétrica, térmica elétrica, indústria, siderurgia, mineração, linha de transmissão, coisas dessa natureza. O segundo período? O segundo período, depois, eu saí da Mendes Júnior em 2001 para me aposentar pela mente prévia. E pelo estatuto, eu teria que desligar da empresa. Então, eu saí, aposentei, voltei em 2009, em final de abril de 2009, se não me engano, dia 22 de abril de 2009, e fiquei até dezembro de 2013. Nesse segundo período, inicialmente, eu fui cuidar de 2 projetos. Um projeto que era o terminal aquaviário de Ilha Comprida, na Baía da Guanabara, que era a construção de um pia e um porto para atracação de navio, naquele projeto Plangás da Petrobras. E um outro projeto que era o CIT, que era uma construção do SEMPES. Então, desses 2 projetos, eu também ficava mais na obra. Por quê? Porque no SEMPES era um consórcio com Andrade Gutierrez, a Queiroz Galvão e a Mendes Júnior. A Mendes Júnior era, o representante da Mendes Júnior era o Aquiles, que era uma pessoa que era o gerente de construção. Então, eu dava apoio, também muito apoio na parte de campo, de parte de construção. E no TAIC, como era uma obra da Mendes Júnior, eu não passava quase o tempo todo lá. Foi uma obra muito difícil, porque foi uma obra que o projeto fornecido pela Petrobras nos levou a empresa a execução de um projeto que, a meu ver, depois ficou errado, porque as fundações mostravam uma coisa e, na realidade, a condição de cravação de estaca no mar era diferente, e isso acabou dificultando demais a execução da obra. E eu passei a frequentar a obra direto, a participar de todas as reuniões de planejamento semanais, não só a gerência do contrato da Petrobras, mas como gerente setorial, o Edson Crumenal exigia a minha presença. Então eu tenho, aqui se for necessário mostrar, pasta com todas as atas semanais aonde eu participava nessa obra. Então, eu sempre fui uma pessoa ligada à parte campo, produção. E quando eu cheguei na Mendes, nesses 2 períodos, nesse segundo período, aliás, essas obras todas já tinham sido licitadas, já tinha sido feita licitação, já tinham sido contratadas, as obras já tinham sido iniciadas. Eu entrei
para ajudar o gerente de contratos que tinha lá, que era o César Augusto, a reduzir a quantidade de obra dele. Ele tinha, parece que, 6 obras, que estava olhando, que ele ficava abaixo do diretor, tinha o diretor, um diretor comercial e o gerente de contratos que ficava abaixo e fazia o acompanhamento dessas obras todas. Então eu vim exatamente para ajudá-lo. Então eu fiquei com 2 obras no Rio e o engenheiro César ficou com 4. Uhum. Aí quando chegou no final de 2010, essas obras foram concluídas, tanto a do SEMPES quanto a obra do TAIC. Certo. Então quando chegou nesse final eu fiquei, acabou que no final de 2010, em dezembro, começou a ventilar a possibilidade da saída do Vilaça da Mendes. Então eu fiquei ainda cuidando de algumas pendências, relacionadas principalmente à obra do TAIC do CIT, e também, estrategicamente, a empresa, como não tinha definido ainda se o Vilaça saía, se não saía, ficou aquela situação de indefinição, e a empresa me segurou. Então, quando chegou na hora de subir, quando o Vilaça saiu no final de março de 2011, ele saiu definitivamente, a empresa nomeou o Rogério como sendo o diretor. Eu fui, na época, inclusive, até sondado por uma coisa se eu tinha alguma pretensão, e eu falei que eu não tinha pretensão nenhuma, porque eu não tenho nenhuma facilidade na área comercial. Eu sou apenas de uma pessoa de obra. E aí foi o Rogério para lá, e aí tentaram colocar, na época, tentaram colocar outra pessoa na Replan, e a notícia que eu tive é que os nomes que foram apresentados ou foram ventilados para ir para a Replan substituir o Rogério não foram aceitos. Então, eu, como um engenheiro mais experiente, fui indicado e fui aprovado, e fui substituir o Rogério a partir do dia 1º de abril de 2011. Então, eu peguei uma obra estruturada, uma obra em andamento, já com 2 anos e meio de andamento, e uma obra que estava com sérios problemas de atrasos. As montagens dos consórcios, o senhor participou? Não. Dessas obras? Não, nada. Com as outras empreiteiras? Nada. Eu cheguei e já estava tudo pronto. A da licitação, o senhor também já mencionou, o senhor não participou da fase de licitação, nenhuma dessas obras? Eu não participei porque eu cheguei em 2011, as licitações aconteceram em 2007, 2008, eu não participei. A única obra que a Mendes ganhou, em que eu estava dentro da Mendes, dentro do período que eu estava, foi o Comperj, mas eu já estava na Replan, cuidando da Replan. Então, na Replan, o seu vínculo era com o consórcio, ou empregatício, ou com a Mendes? Como é que funcionava isso? Olha, lá no consórcio, o vínculo, você tinha, pela normas e procedimentos, você tinha um vínculo com a Mendes, mas você era reembolsado pelo um valor definido pelo consórcio. Então, você mantinha um vínculo com a empresa e o consórcio fazia um reembolso dentro do valor estimulado pela coisa. Ou seja, se eu ganhasse mais ou menos, a empresa teria que pagar ou receber a diferença. Então, não era dessa. Nessas atividades que o senhor desenvolveu nessas obras do terminal e depois na Replan, o senhor respondia a quem dentro da Mendes Júnior? Eu sempre respondia, quando no terminal, e lá nas outras 2 obras, eu respondia diretamente ao diretor, que no caso era o Vilaça. Diretor de óleo e gás? Diretor de óleo e gás, eu respondia a ele. E o senhor mencionou um diretor comercial também? Não. Bem, tinha. Quem que era o diretor? Era o Aloysio Melo, por isso que eu tenho informações aqui adicionais. Mas o senhor respondia a ele também? Não. Ele era uma pessoa que, dentro da diretoria, as diretorias normalmente têm um apoio comercial que ajuda, a gente usa uma expressão dentro da empresa e da engenharia, que é a pessoa que abre portas. Ou seja, a pessoa que abre portas são aquelas pessoas que conhecem as pessoas, são relacionadas ao mercado e que conhecem as oportunidades, descobrem quais são as oportunidades que estão existindo. Então, são as pessoas que fazem essa interligação para que a empresa possa participar das licitações. Então, é uma pessoa que está ali para
para poder atender a fazer a parte de mercado propriamente dito. Então, ele que estabelece, olha, ele fica sabendo através de site, através de coisas, de informações qual o plano de investimento da Petrobras, plano de investimento de outras áreas. Então, essa pessoa é uma pessoa que trabalha nesse sentido. Depois que o senhor saiu Vilaça, entrou Rogério Cunha, aí o senhor passou a se reportar ao Rogério Cunha daí, ou houve alguma diferença? Olha, dentro do consórcio, todos os consórcios têm o titular e o suplente. Em todos os consórcios, quando são nomeados, tem o titular e o suplente. No caso específico do consórcio lá da Replan, como o Rogério era uma pessoa que ele implantou a obra, ficou lá 2 anos e meio, quase 2 anos e meio. Ele implantou a obra e conhecia todo o histórico para trás da obra, então eu passei a responder para ele, porque ele tinha que me passar, como meu sucessor, ele tinha que me passar todas as informações do que tinha acontecido no passado. Então, por exemplo, quando eu entrei na obra, tinham acontecido fatos que tinham gerado custos adicionais, que foi atraso da licença ambiental, solo contaminado, atraso em fornecimento de equipamentos. Esse histórico, quem sabia era o Rogério, porque ele é que viveu. Então o Rogério mantinha um contato estreito com o pessoal da obra relacionado ao fato que ele mobilizou as pessoas e conhecia as pessoas. Esse contrato que tem no processo, o senhor já deve ter visto, do consórcio Mendes Júnior com a GFD Investimentos, que o senhor assina esse contrato. O senhor pode me esclarecer as circunstâncias desse contrato? Olha, eu posso sim. Eu tinha uma rotina de assinar contratos. Primeira coisa, eu gostaria de fazer um esclarecimento para o senhor, é o seguinte: quando você entra dentro de uma obra estruturada, que já está estruturada, e ela estruturada e operante, a obra está estruturada e operante, então, e a obra com atraso, e o cliente te cobrando a performance da obra, então você passa a ter um foco, e a minha formação é de execução, você passa a ter um foco muito dirigido para a produção. Então, as alterações que eu fiz no projeto são todas ligadas dentro da própria execução da obra, não na parte administrativa, porque a parte administrativa estava correta, em termos administrativos. Então, eu não tive nem preocupação de assinar cheque. Já tinha lá gente com procuração para assinar, e assim permaneceu. Eu não tive token, eu não assinei cheque. Eu não tinha essa preocupação, porque a obra estava estruturada, e não fui eu que estruturei, a obra funcionava. E o conselho, quando eu fui para lá, já me disse assim: Jovenel, põe atenção na atender o escopo da obra e fazer com que essa obra performe, que essa é a nossa preocupação e a preocupação da Petrobras. E a gente era muito pressionado por isso. E um outro fator que pegava muito era a parte de segurança do trabalho. Porque se eu imaginar que, quando se acontecia um acidente, por menor que fosse, mas que um dedo que quebrasse, ou um corte que a pessoa levasse num dedo, ou qualquer coisa dessa natureza, no dia seguinte, podia ser hoje à tarde, no dia seguinte, às 7 horas da manhã, você tinha que estar no Rio de Janeiro, junto ao diretor da Petrobras, para esclarecer o problema, levar junto com você o superior hierárquico daquele funcionário, com um plano de ação explicando por que aconteceu e quais foram as metas que tinham que ser corrigidas, e os 3 diretores das empresas juntos. Olha, parece uma piada, mas é a realidade. Ou seja, a gente tinha que cuidar da segurança, você não envolver a diretoria das empresas e ficar em reunião de Petrobras às 7 horas da manhã. Certo. Mas esse contrato de prestação de serviço especificamente, o senhor se recorda das circunstâncias que o senhor assinou esse contrato? Eu recordo a certo ponto, né? Eu tinha uma rotina de trabalho, que era uma rotina de trabalho de que eu tinha lá dentro do nosso consórcio, tinha um controller. Esse controller é a pessoa que fazia parte de controle de todos os contratos que eram celebrados, de extratos, aditivos, que era o Alexandre Câmara. Então eu tinha uma rotina de assinar os contratos que ele preparava lá. Então, o sistema de contratação
já foi explicado para vocês aqui. Primeira coisa é a seguinte. Primeiro, a necessidade de se contratar alguma coisa dentro de um consórcio ou de uma obra, ela nasce, primeiro, através do planejamento que indica. Precisa de uma empresa para fazer isso, precisa disso, precisa de comprar isso. Ou segundo, pela própria disciplina, que são diversas disciplinas, elétrica, instrumentação, mecânica, civil, então a disciplina também já te cobra. Então você tem reuniões de planejamento e a disciplina já também cobra. O planejamento e a disciplina já cobram. E você tem um gerente de suprimento. Então, o caminho começa daí. Planejamento, a disciplina, já passa para o setor de suprimentos, o gerente de suprimentos faz as cotações, ele tem que ter um cuidado, porque as empresas têm que ser cadastradas dentro da Petrobras e tem que estar dentro do vendor list da Petrobras, ou seja, ela tem que ser aprovada pela Petrobras. Então, quando você não encontra uma empresa que tem essa condição de... Porque você pode encontrar empresa, mas não tem condição de prazo, de atender o prazo. Então, você tem que buscar uma empresa fora desse vendor list. Então, aí ele é identificado e eu, como gerente do contrato, tenho que apresentar essa empresa para a Petrobras para ser aprovada. Então, esse caso específico dessa empresa não era a demanda da obra. Então, quando chegou o Alexandre chegou com a pilha de contratos para me assinar, contrato de extrato, aditivo, aquela confusão toda, que tudo vinha para mim assinar, desde van, a hora que ele chegou com aquele contrato, eu fui assinando. Todo ele falava, isso aqui é isso, isso aqui é isso. Eu já conhecia. A hora que chegou, ele mesmo já chegou e já falou para mim, esse contrato é de uma empresa chamada GFD. Esse contrato, eu recebi essa demanda do Conselho. E não é serviço a ser executado aqui na obra. Não tem nada aqui na obra. Eu falei assim, achei... Bom, me dá o contrato, peguei o contrato, anotei o nome da empresa, que eu desconhecia, anotei o valor do contrato, o valor de 2.700.000. Esse valor de 2.700.000, para a pessoa física, parece muita coisa, mas para uma obra do porte que eu estava trabalhando, não era um valor tão exorbitante. Eu trouxe aqui pasta onde eu tenho contratos assinados em valores muitas vezes superior a isso. É lógico, com a aprovação do Conselho. Uhum. Então, peguei aquilo e falei assim, falei com o Alexandre, vou conversar com o Conselho. Evidentemente, para mim, quando ele falou o Conselho, pela proximidade que ele tem com o Rogério, que foi chefe dele, não precisava nem falar quem é que ia pedir para mandar ele fazer aquele contrato, porque, lógico, aqui tinha que ter alguém mandando para ele. Eu falei, eu vou conversar com o Rogério. Eu falei, eu vou conversar com o Conselho Diretivo. Conselho Diretivo da obra ou da Mendes Júnior? Não? Conselho Diretivo. Quando você conversa com o Conselho Diretivo de 3 representantes. Tá. Então, eu converso com... Eu, como representante, converso com o Conselho Diretivo da minha empresa. Uhum. Quando é reunião de conselho, eu reporto aos 3. Reunião de conselho, até é bom eu fazer esse esclarecimento também, antes de terminar esse assunto, pelo seguinte. Reunião de conselho, quando é que tem reunião de conselho? Tem 2 tipos de reunião de conselho. Não, mas nesse caso em particular aqui, para nós abreviarmos, o senhor ia falar com que conselho? Eu ia falar com o conselho da Mendes Júnior, do representante da Mendes Júnior. Então, como eu já tinha uma outra demanda, nós fizemos, a obra estava atrasada, e em setembro eu fiz um plano de ação autorizado pelo Conselho, que era para poder dar incentivo aos funcionários para aumentar a produtividade, ou seja, pagamento de prêmio, dava televisão, dava moto. Ou seja, nós estávamos num desespero para resolver aquele problema. Aí, eu tinha que conversar com o Conselho, porque as metas não estavam sendo cumpridas.